vamos dar início com a prece inicial. Bom, hoje nós vamos fazer a palestra para falar sobre a lei de amor, um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nos itens de 8 a 10. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse item do Evangelho. Mas antes de nós começarmos a falar sobre isso, vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, para agradecer mais um dia de vida, mais um dia de luz, de paz, de esperança, e agradecer a oportunidade bendita de aprendizado, que os amigos da espiritualidade maior possam envolver a todos nós, ampliando os nossos ouvidos, ampliando os nossos sentimentos, ampliando nosso raciocínio, para que possamos compreender o tema da manhã e principalmente transformá-lo em ações práticas em nosso dia a dia. Que a espiritualidade possa envolver a todos que vão escutar esta palestra agora ao vivo, ou aqueles que vão ouvir depois, mas que todos possam sentir muito amor, muita paz a envolvê-los, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, bom dia a todos, é muito bom ver vocês aqui conosco, ter vocês aqui conosco. Como eu disse lá no comecinho, eu não estou recebendo aqui o bate-papo, né, a conversa, eu sempre vejo o que vocês escrevem, mas hoje não está aparecendo para mim, eu não sei o que houve. E como a gente não sabe o que está acontecendo, a gente vai conversar. Depois, vocês podem escrever nos comentários, depois eu vou lá e olho, e com muito carinho a gente responde, tá bom? Então, para nós iniciarmos, vamos lembrar sempre que o tema de hoje, ele está no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Vou mostrar aqui para vocês o meu. Então, Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 11, nos itens de 8 a 10. São 3 mensagens de espíritos desencarnados, mentores do trabalho que Kardec realizava. Nessas 3 mensagens, então, ele vem nos dizer sobre a lei de amor. As pessoas costumam dizer assim, Luciana, a lei é muito duro. Falar de lei, toda vez que a gente pensa em uma lei, a gente pensa em coisas rígidas, que não tem espaço para deixar de fazer. Assim como existe no Evangelho 2 itens que chamam o maior mandamento. E nos 2 ele vai falar também sobre o amor. E mandamento também é uma palavra forte, gente, algo que mandam a gente fazer. E como eu disse há um tempo atrás, tudo que mandam que a gente faça, a gente cria um certo receio, porque ninguém gosta de ser mandado, né? Nós preferimos que as pessoas conversem conosco, nos deem sugestões, nos falem com carinho, mas mandar, ter que fazer, cumprir a lei, cumprir a regra, tudo isso as pessoas meio que se revoltam. E por que nós, enquanto espíritos, nos revoltamos em ter que cumprir leis? Porque nós temos uma coisinha chamada livre-arbítrio. Deus nos criou simples e ignorantes, conforme nós fomos evoluindo nos reinos, né, passando pelo reino mineral, vegetal, animal, até chegar no reino hominal, nós temos aí então consciência de que somos espíritos e podemos fazer aquilo que Deus nos deu liberdade para fazer. E quando nós colocamos essa palavrinha liberdade na frente de tudo, nós começamos a achar que somos mais. Ninguém manda em mim, a liberdade é minha. Mas a gente esquece que para ser feliz, que para se sentir tranquilo, para se sentir bem,
nós temos um conjunto de leis que Deus não colocou escrito em lugar nenhum, mas colocou em nossa consciência. Um conjunto de leis que são leis naturais e que nós chamamos de lei divina. Ele se encontra no Livro dos Espíritos. Nós temos lá na terceira parte as leis. E todas as leis que estão ali são leis que precisam ser praticadas por todos nós. Uma delas é a lei de amor. Então, amar. O que é o amor? Né? Primeira coisa que nós precisamos saber é o que é o amor. E aí, pesquisando, vendo o dicionário, vendo textos e tudo mais, na Wikipedia, nós temos lá que amor é uma emoção, vou pegar aqui a minha anotação, que o amor é uma emoção ou um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem de outra pessoa ou de uma coisa. Então, isso é o amor. O amor é a vontade, um sentimento que brota, que nos faz desejar o bem para o outro, seja ele uma pessoa ou um objeto. Muitas pessoas vão dizer assim, um objeto? Sim. Quantos de nós não vemos aí todo fim de semana um vizinho, ou marido, ou primo, ou irmão, com aquele cuidado, limpando o carro, e lava, e joga água, e passa pano, e aspira, e bate o tapete, e a gente fica pensando assim, nossa, se tivesse todo esse cuidado com o quarto, com a cama, com a sala, até com a cozinha, como seria bom? Este é o amor que muitas vezes nós dedicamos a uma coisa. Aqui em casa, meu sobrinho mais velho tinha um violão. E ele tratava aquele violão como a coisa mais importante da vida dele. E nesse tratar como a coisa mais importante, ele dizia, é o amor da minha vida. Hoje ele não mora no Brasil e o violão ficou aqui. Mas ele sempre pergunta, tá bem cuidado, tá bem guardado, vocês estão deixando o violão respirar, tiraram do case? Então ele ainda tem esse carinho por um violão. É claro que é muito diferente esse sentimento por um instrumento musical ou por um carro, mas ele é o princípio. Nós dizemos que é o início de tudo. E isso está posto no texto Lei de Amor, no Evangelho, que muitas vezes as pessoas, por ser um sentimento que vai crescendo de acordo com a nossa evolução, as pessoas podem se apegar àquilo que é material, àquilo que é imaterial e também desenvolver o amor por si mesmo e pelos outros. Então, Lázaro, na mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa dizendo que todo homem, que o amor é um sentimento acima de tudo e que Jesus colocou ele como o maior de todos os sentimentos, que na origem o homem traz em si o instinto. Então, quando lá nos primórdios o homem não sabe o que é amor, ele tem instinto, ele faz aquilo ele vai buscar alguém, ele busca ficar em grupo para sua proteção, ele busca um ser de outro sexo para reprodução, assim como acontece com os animais. Ele busca uma casa para se proteger, busca estar com outros iguais a ele para ter a manutenção da raça, ele busca se alimentar, luta, caça por alimento para manter o corpo, para manter a sua raça. Depois, esse instinto ele vai se tornando uma sensação. E aí a gente já começa a sentir assim, eu preciso estar com pessoas, protegido, num lar, numa casa, mas eu gosto disso. Eu passo a ter a sensação de bem-estar. É muito reconfortante estar com o próximo, estar com as pessoas ao meu redor. É muito reconfortante ter uma casa, um lugar onde eu posso me abrigar do que viver na rua. É reconfortante estar com alguém. Isso são sensações. E quando nós vamos nos aprimorando e nos instruindo, aí sim
nós desenvolvemos o sentimento, que é o amor. É assim que Lázaro começa o texto A Lei de Amor no Evangelho segundo o Espiritismo. E quantas vezes nós não nos pegamos ainda instintivamente trabalhando apenas estas questões do instinto? Eu me aproximo de alguém para me sentir protegido num lugar novo, num ambiente novo de trabalho, ou mesmo num ambiente novo de estudo. Eu me aproximo das pessoas por instinto. A amizade que advém dessa aproximação é o sentimento se fortalecendo, se formando, é a forma que nós vamos aprendendo a amar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas, Luciana, já sei de tudo isso, eu já li o Evangelho, eu já tenho esse conhecimento. Que bom! E como nós estamos trabalhando esse conhecimento que nós temos? De que forma nós estamos praticando este amor? Há um tempo atrás, eu vi uma charge pelas redes sociais que mostrava uma cena de Jesus no monte, conversando com as pessoas, e ele diz assim: amai ao próximo como a ti mesmo. E aparecia um balãozinho vindo das pessoas, mas Senhor, eu tenho que amar os que são de esquerda, os que são de direita, eu tenho que amar os homossexuais, eu tenho que amar os negros, os orientais, os brancos. E aí no balãozinho de baixo, na cena de baixo, aparece Jesus novamente, as pessoas sentadas e um balãozinho saindo de cima de perto de Jesus, dizendo assim: retomando, amai ao próximo, e aí o próximo com letras maiúsculas, como a si mesmo. Então, nessa charge, a gente consegue perceber que nós, humanos, nós, enquanto pessoas, queremos selecionar quem nós vamos amar. Nós queremos selecionar se nós vamos amar este ou aquele, se nós vamos amar a pessoa por causa das orientações sexuais que ela tem, se nós vamos amar a pessoa porque ela tem as mesmas ideias políticas que nós. Então, eu só vou amar quem acredita que o céu é azul e ele não muda de cor jamais. Eu só vou amar quem tem certeza que o sol é amarelo. Eu fico colocando e impondo situações para desenvolver o meu amor, enquanto Cristo disse para que nós nos amássemos uns aos outros, amar ao próximo. E mais para frente no Evangelho, Jesus ainda capricha mais nesse ensinamento. Amai uns aos outros como eu vos amei. Então, amar é uma lei que precisa ser a primeira de todas. Essa semana, na quinta-feira, a Tânia também falou sobre amor. E ela nos trouxe o exemplo de Francisco de Assis, um homem que viveu, né? Vocês podem procurar a palestra dela, porque está muito completa, está aqui no nosso Face. Ela vai falar de um rapaz que não entende sua riqueza, que começa a procurar uma outra forma, porque estar só ali com as coisas que ele sabia, que ele conhecia, não o fazia feliz. E a sua felicidade ele encontra amando os outros, fazendo o bem aos outros. Esta é uma forma de amar. Nós temos o Raul Teixeira, que ele é um palestrante muito conhecido na doutrina espírita, e ele diz que, eu ouvi uma palestra dele há um tempo atrás, e ele diz que amar, nós podemos amar a natureza. Então, aquelas pessoas que se dizem ecologistas, que lutam pela ecologia, elas amam de tal forma que elas acreditam que precisam defender a floresta, que precisam defender o meio ambiente, que precisam lutar contra a poluição, contra o desgaste da camada de ozônio para que a humanidade viva bem. Esta é uma forma de amor, uma forma muito grande de amor. A pessoa e ela vai se dedicar por esta causa e vai amar mais. Tem outros que vão amar o ambiente onde eles estão. Então, o bairro próximo a si, eles percebem, e hoje em dia nós temos visto muito isso, comunidades que antes, eu vejo aqui no meu bairro onde eu moro, tem acontecido bastante. Tem a página do Facebook
do bairro, e na página sempre tem lá assim, ó, ação comunitária, traga 1 quilo de alimento na praça tal, estamos montando cesta para as famílias mais necessitadas. Gente, isso é o princípio do amor. E esse amor que olha a necessidade do outro e se vê na necessidade de fazer algo para mudar. Isso é o amor nascendo. E como que nós chegamos nessa condição? Quando que isso surgiu? Nós estamos aí vivendo já um ano de um processo de pandemia, onde as pessoas tiveram que deixar de trabalhar, muitas perderam o seu emprego, muitas não têm mais como manter uma casa, estão desabrigadas, e estas pessoas precisam de nós. Então, esta pandemia que está aí, além de nos ensinar que precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo físico, ter asseio, lavar as mãos, manter uma rotina de higiene para que a gente não fique doente, para evitar a doença, a implantação desta pandemia também veio para nos mostrar que são necessárias ações em favor do nosso próximo. Ações essas que se manifestam nesses grupos da comunidade, ação comunitária, dentro do Laços, as nossas cestas básicas que são entregues às famílias que estão em Ferraz, as cestas básicas que são feitas de emergência quando alguém chega e toca a campainha aqui no Centro Espírita na Vila Matilde, na Vila Esperança, melhor, porque ele fica pertinho do metrô Vila Matilde. Então, estas situações, muitas vezes elas começam em nós como uma obrigação. E aí é a questão do instinto que fala mais alto. Eu preciso ajudar a preservar. Então, nós vamos lá e fazemos. Fazemos 1, 2, 3, 4, 5, até que isso se torne natural e de instinto passa a sentimento. Só que nós já estamos há quanto tempo depois que Cristo veio e nos disse: amai o próximo. Amai o próximo como a ti mesmo e amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Qual a nossa surpresa quando a gente se depara com situações ainda onde as pessoas querem escolher a quem amar. Escolher como amar. Ninguém está dizendo que nós não devemos escolher aquela pessoa que vai ser o nosso companheiro de vida. Não é desse tipo de amor que nós estamos falando. Nós não precisamos, ninguém está dizendo que é errado optar por ter amigos assim ou amigos de outro jeito. Os meus amigos preferidos são amigos que têm consciência ecológica. Então, eu posso escolher por estar entre essas pessoas. Eu quero escolher estar entre pessoas que gostam de samba. Isso é escolha. Isso é um início, um princípio. Mas nós estamos falando de um amor maior, de um amor que nos rege e nos leva à evolução. Este amor não pode ser escolha. Este amor precisa vir pensando em todos. Numa tradução mais antiga da Bíblia, traduziu-se um texto de Paulo de Tarso, que fala sobre o amor, traduziu-se com a palavra amor. E no texto traduzido ficou da seguinte forma: o amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se alegra ou não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, difícil essa palavra, regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, quando traduziu-se esse texto com a palavra amor, nós vemos, e a parte que mais nos chama a atenção é quando ele diz assim, o amor não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido. Então,
O amor verdadeiro é aquele que a gente vai enfrentar diversas situações. Vai ficar bravo, vai sofrer, vai ficar triste um pouquinho, mas quando passa aquilo, você volta ao normal e volta a falar com as pessoas como se nada tivesse acontecido. Esse como se nada tivesse acontecido, nós temos aí a questão do perdão. Então, perdoar é amar. Praticar a caridade é amar. E eu falei uma tradução mais antiga porque atualmente no Evangelho nós encontramos esse mesmo trecho de Paulo traduzido da seguinte forma: a caridade. Então lá no texto diz: a caridade é paciente, é bondosa. Quando nós trocamos por caridade, nós vamos ter aí ainda uma amplidão de situações para que a gente possa se manifestar e buscar fazer o bem, buscar auxiliar o próximo e crescer com isso. Eu estava conversando com uns amigos do curso Aprendizes do Evangelho e nós lemos um texto de Joana de Ângeles que falava sobre a parte de Deus. A aula foi ontem. E nesse texto, A Parte de Deus, Joana de Ângeles fala que cada um tem que fazer a sua parte e que quando as coisas acontecem, a nossa parte deve ser cumprida, deve ser feita. E conversando com esse texto com o meu grupo, eu lembrei que quando eu iniciei no Laços Eternos, lá em 1996, passei pelo atendimento fraterno, pela entrevista. E eu vinha de uma situação de desencarne na família, onde eu estava desempregada, umas questões muito tristes. E eu só conseguia pensar nisso, falar disso, viver disso. E o entrevistador fez assim: olha, eu tenho uma ideia. E marcou no papel para mim assim: sábado, 18h30, portão da rua tal, vir de calça jeans e camiseta branca. Falou: olha, nesse dia, nesse horário, nós temos aqui na casa uma atividade chamada caravana. A caravana da sopa. As pessoas vão sair para levar sopa para moradores de rua. E eu acredito que o seu melhor remédio seja participar dessa caravana. No primeiro sábado eu fui, e aí as pessoas ficaram meio assim, porque eu não era uma pessoa feliz, né? Eu era uma pessoa muito cara fechada, eu não conversava com ninguém. Então os coordenadores da caravana acharam melhor me colocar num lugar onde eu não tivesse muito contato com os moradores de rua, porque imagina uma pessoa de cara feia, era eu. Na segunda vez que eu fui, eu já estava um pouco melhor, né? Já estava mais conversando com as pessoas, já tinha me enturmado, então eles permitiram que eu saísse do carro e fosse ajudar lá na rua. Quando eu comecei a ver aquelas crianças à noite, com frio, descalças, sem alimento, mulheres com bebê no colo que não tinham fralda, aquilo começou a mexer comigo de uma tal forma que eu falei assim: meu Deus, eu não tenho problema nenhum. O que eu tô fazendo reclamando da minha vida? E foi aí onde eu parti para o estudo, parti para o trabalho e, e comecei uma transformação. Então a gente começa a amar no susto. A gente começa a ver que o outro precisa mais da gente no susto. E neste susto, a nossa ação é que diz o que podemos fazer. O Evangelho segundo o Espiritismo tem outros itens muito importantes e tem uma mensagem de Fenelon, onde ele diz que o amor é a essência divina. Desde o maior até o menor, todos possuem no fundo do seu coração, a chama desse fogo sagrado. E ele vai dizer mais para frente que o amor é o pai de todas as boas virtudes. Então, a fraternidade, a caridade, a benevolência, tudo isso vem do muito amar. E Chico Xavier, se eu não me engano, foi o Chico que disse que o ódio nada mais é do que o amor que adoeceu. Então, quando nós pensamos naquela pessoa que nós temos raiva, aquela pessoa que nós não temos vontade de estar junto dela, nós temos aí um amor que está doente e ele precisa ser curado. Como é que a gente cura? E para pensar nessa questão da cura do amor,
tem o livro Paulo e Estevão, que conta a história de Paulo de Tarso, que era um judeu que tinha lá um cargo importante dentro da Assembleia, dentro das questões judaicas, e ele era apaixonadíssimo por Abigail. E acontece uma transformação na vida dele, por necessidade. Ele era uma pessoa que era muito fervorosa em relação aos ensinamentos de Moisés, e em determinado momento ele vai ser fervoroso e vai estar ali junto, lutando pelos ensinamentos do Cristo. Nessa transformação, ele era noivo de uma moça chamada Abigail. A Abigail desencarna. E durante muito tempo, quando Saulo se transforma, né, e deixa de ser um perseguidor dos cristãos para se tornar um novo aprendiz do Cristo, Paulo está muito perdido em algumas situações, está preocupado. Leia um livro, porque eu estou traduzindo do meu jeito, e cada um pode traduzir da sua forma. Ele está muito preocupado com algumas questões, e em determinado momento Abigail surge para ele em sonho. E nesse sonho ele conversa com a Abigail, ele se tranquiliza percebendo que ela está bem, mas ele quer muito ficar com ela. E ele começa a travar uma conversa com a Abigail e faz algumas perguntas, e a Abigail vai respondendo. A primeira pergunta que Saulo faz para Abigail é a seguinte: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? Essa é uma dúvida que nós temos o tempo todo. Por que é que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou nessa família? Por que é que eu tenho este emprego? Por que é que eu estou passando por estas situações? Então, como compreender os desígnios do Cristo? E Abigail, em uma única palavra, responde: ama. Ama. Faz com amor tudo o que você precisa fazer. Se você amar, você vai entender as situações que você vivencia. E mesmo que você não entenda, que você não saiba por quê, ama. Abigail só disse ama. E Saulo entendeu que na vida dele ele precisaria amar. Na sequência, Saulo pergunta a Abigail: como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus? Já que ele precisa amar, como é que ele vai estar demonstrando esse amor junto com Jesus? E Abigail diz: trabalha. Trabalha. E aí ele fica com aquela palavra na cabeça e aí ele ainda pergunta assim: que providência adotar contra o desânimo destruidor? Porque quando a gente está trabalhando, a gente cansa, desanima, parece que a gente bate sempre na mesma tecla, que está tudo sempre igual, que nada muda. E Abigail responde para ele: espera. Por último, Paulo ainda querendo ficar mais um pouquinho com Abigail, Saulo querendo ficar um pouquinho mais com Abigail, ainda pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E Abigail responde: perdoa. Então, na nossa vida, e aí eu trazendo isso para esse tema, a lei de amor, nós precisamos amar, mas precisamos trabalhar para que esse amor se desenvolva. O nosso trabalho muitas vezes vai ser completamente incompreendido. E o que a gente faz diante da incompreensão dos outros? Espera, porque cada um tem um tempo. E quando, mesmo trabalhando, mesmo esperando, mesmo amando, a gente ainda for criticado, as pessoas forem indiferentes conosco, o que nós precisamos fazer? Perdoar. Então, são ensinamentos que estão encadeados. E para que a gente possa realmente evoluir, entender esta nossa evolução, nós precisamos praticar o amor, o trabalho, a espera e o perdão. Então, que nesta manhã, né, nós possamos levar essas 4 palavrinhas que, unidas, nos levam à lei de amor. Claro, gente, sempre aconselho vocês a lerem,
peguem o Evangelho segundo o Espiritismo, procurem o capítulo 11, leiam o item 8 ao item 10, tirem as suas conclusões. Peguem o livro Paulo e Estevão, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Leiam, o texto é longo, são muitos capítulos, mas é um ensinamento enorme. Leiam também o Livro dos Espíritos, as leis naturais, leis divinas, uma complementando a outra. E nessa leitura, estudem a si mesmo, porque é isso que nós precisamos fazer. Estudar o nosso comportamento, estudar a nossa forma de ação, estudar aquilo que nós podemos fazer de melhor. E estudando, nós vamos transformando a nossa forma de agir. Então, que no dia de hoje possa ser o pontapé inicial para este nosso estudo, tá bom? Como eu disse lá no início, as mensagens que vocês escreveram, se alguém escreveu no chat, não apareceram para mim. Mas depois eu vou ler com calma, vou responder. E eu agradeço de verdade a companhia de vocês que aqui estão. Que essa nossa conversa possa gerar aí uma vontade de nós nos melhorarmos, de nós modificarmos. Agora nós vamos para as preces de encerramento. Eu já peguei aqui, ó, meu copinho com água. Então, quem tem aí pertinho o seu copinho com água, nós vamos fazer a fluidificação, vamos fazer as vibrações e a prece final. Então, nós vamos fechar nesse momento os nossos olhos, vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai. Agradecer a Ele mais uma vez por tudo que pudemos, vimos, aprendemos. E neste nosso aprendizado, que nós possamos colocar em prática tudo que Ele nos deixou e nos ensinou. Vamos então, com os olhos fechados nesse instante, solicitar aos amigos da espiritualidade maior que possam chegar até os nossos lares, trazendo energias de paz, de amor, de equilíbrio, energias de prosperidade. Energias, Senhor, que possam trazer paz e amor ao nosso coração. Que estas energias, Senhor, possam recair sobre o nosso copo com água, a nossa caixa d'água, nosso filtro, que toda a água utilizada na nossa casa possa ser fluidificada nesse instante. E que estas energias que são colocadas na água possam nos trazer a cura física e espiritual. Rogamos, Senhor, depois de recebermos tanto alento de Ti nesta manhã, que possamos doar o que de melhor temos em nosso coração, em uma vibração poderosa de amor, a envolver o nosso planeta Terra, a envolver todos aqueles que necessitam de Ti. Neste momento em especial, Senhor, vibramos por todos aqueles que estão acometidos da Covid, que estão nos hospitais de campanha, que estão nas UTIs, que estão em casa, sob o cuidado de suas famílias, que eles possam receber neste instante, Senhor, a luz do Teu amor a envolver-los, a dar-lhes força para que eles possam vencer este momento tão dolorido, mas que possam vencer e retirar deste momento, não só o doente, mas todos os seus familiares, os ensinamentos necessários. Rogamos, Pai, que possa fortalecer todos os trabalhadores, todos aqueles que estão na linha de frente, que estão nos hospitais, enfermeiros, médicos, manutenção, a equipe de apoio da limpeza, os recepcionistas, todos. O pessoal da ambulância, do SAMU, todos os bombeiros que prestam socorro, os policiais, todos, Senhor, possam ser envolvidos em muita luz. Rogamos também, Senhor, que possa envolver os nossos dirigentes, nosso presidente, que ele possa, Senhor, compreender a necessidade do nosso povo, não só do presidente do nosso país, mas os presidentes, todos os líderes mundiais, que possam compreender a necessidade do povo e trabalhar em prol da vacina, da imunização, da melhoria de condições físicas, materiais de todos.
E rogamos também por nossos centros religiosos, católicos, evangélicos, as nossas casas espíritas. Rogamos que tua luz, Senhor, possa envolver a todos e que muitos ensinamentos ali possam aflorar o amor no coração de seus frequentadores. Assim como solicitamos agora, Pai, que o amor possa brotar em nossos corações e se transformar em gestos de amor verdadeiro pela humanidade. Te agradecemos por tudo que recebemos nessa manhã, Pai, e pedimos que a luz do teu amor nos envolva hoje e sempre. Que neste instante um manto de luz, proteção e isolamento possa nos envolver, nos trazendo o equilíbrio e a paz que tanto necessitamos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tenham todos um bom sábado e até um breve encontro. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Que assim seja.